Se você sempre se perguntou como um pequeno grupo de homens de um povoado no meio do nada se transformou na maior religião do mundo com mais de 1 bilhão de adeptos, este vídeo é para você. Como que as coisas que vemos atualmente estão como estão ou se tornaram o que se tornaram? Se Cristo é um só, por que nós vemos tantos cristianismos e tantas igrejas ditas cristãs? Se você tem vontade de entender o que se passou ao longo destes 2000 anos da Igreja de Cristo até os nossos dias, assista esse vídeo. Nele eu vou apresentar a minha mais nova e ousada iniciativa, um curso da história da Igreja em detalhes. Que onda, raça? Você está em mais um vídeo do canal Catholic Cholo e neste vídeo eu vou apresentar como se dará o curso da história da Igreja em detalhes. O que me motivou a tomar essa iniciativa? Quais os temas serão trabalhados? Qual o conteúdo que será transmitido neste curso? Quais as fontes bibliográficas serão utilizadas? Para quem esse curso é indicado? Por que fazer este curso? Como você pode fazê-lo? Tudo isso, chavalones, eu vou explicar neste vídeo. Mas antes de começar, não esquecendo, se você não é inscrito no canal Catholic Cholo, por favor, se inscreva no canal, ative o seu sininho de notificações, curta este vídeo, compartilhe e, sobretudo, irmãos, uma novidade, caso você não tenha visto, nós lançamos aí o programa de membros do canal Catholic Cholo. É isso mesmo, chavalon, um clube de membros com alguns benefícios para você que me acompanha e também uma oportunidade de você dar uma força, dar uma ajuda para este canal. Bueno, chamacos, sem mais delongas, vamos às informações sobre o curso. Bueno, eu vou apresentar rapidamente as minhas razões e as suas razões para fazer este curso. Bueno, as minhas razões são as seguintes. Eu sempre estudei história, sempre gostei de história e, sobretudo, história das religiões. Bueno, e para quem não sabe, eu sou formado em História, sou bacharel e licenciado em História desde 2018, o que me confere também a possibilidade de ministrar aulas de História oficialmente. E bueno, chamacos, não há como você estudar História das religiões e História do cristianismo sem estudar a História da Igreja. É basicamente a mesma coisa. Inclusive, eu posso falar para vocês que um dos motivos pelos quais Deus me atraiu novamente para a Igreja Católica foi justamente o estudo da sua história. Certamente você já deve ter ouvido por aí o contrário, né? Que o estudar história afasta as pessoas da Igreja. Mas quando se estuda história desinteressadamente, ou melhor dizendo, interessado na verdade, o resultado é outro. E é isso que eu proponho apresentar neste curso. Bueno, irmãos, e a minha ideia de fazer este curso é justamente a oportunidade de refazer um caminho que eu já fiz, agora com mais materiais em mãos para poder aprofundar ainda mais os meus estudos e trazer você junto comigo nessa caminhada. Ou seja, além de estudar, eu vou estar repassando aquilo que aprendo. Muitos sábios, inclusive São Francisco de Sales, em sua Filotea, diz que ensinar é aprender 2 vezes. E realmente, irmãos, quando você ensina algo, você está reforçando aquilo que você aprendeu. Portanto, estes são os meus objetivos. Mas e os seus? Por que é interessante você fazer esse curso de História da Igreja? Bueno, chamacos, porque só podemos compreender o nosso presente quando conhecemos o nosso passado. Sei que isso parece clichê, mas é a pura verdade. Muitas pessoas não entendem o porquê das coisas atualmente e se questionam, né? Por que será? Ora, muitas vezes você pode descobrir por que será. E isso se dá quando você estuda a história. E assim, irmãos, eu garanto tanto para você que é católico a oportunidade de se apaixonar ainda mais pela Santa Igreja, por aquela fé que você professa e vai entender como ela se consolidou, como você também que não é católico, mas que gostaria de entender o porquê das coisas, o porquê do estado atual do mundo e muito provavelmente também vai desmontar diversos preconceitos que você provavelmente já tenha com relação à igreja. Bueno, em geral tentarei falar sobre tudo, irmãos. Desde as origens da igreja, portanto, desde o seu período na Idade Antiga, falando sobre o período apostólico, o período patrístico, a entrada na Idade Média, como se deu o período em que a igreja era proibida e depois se tornou legalizada e posteriormente, inclusive, muito poderosa. Veremos temas polêmicos como, por exemplo, as cruzadas, a Inquisição, o período moderno e, posteriormente, contemporâneo, com revoluções, a Revolução Protestante, popularmente conhecida como Reforma Protestante, Revolução Francesa, Guerra Cristeira, até chegarmos próximos aos nossos dias.
Bueno, chavalones, e qual é o programa do nosso curso? Primeira coisa, eu pretendo fazer algo cronológico. Então não vou abordar temas específicos e tratar do passado, do presente, ficar transitando aí no tempo, porque isso dificulta um pouco para nós que queremos compreender como as coisas foram evoluindo. A parte de aprofundamento de temas específicos, ela é um pouco mais direcionada para quem já é do ramo da história. E como esse curso de História da Igreja é para todos, é para você que é leigo, é para você que gosta de história, para você que não tem tempo para estudar ou não tem um programa bem definido e gostaria de uma coisa já em ordem, sequencial, então nós vamos entender aí cronologicamente como as coisas foram acontecendo. Então nós vamos iniciar aí do ano zero, entre aspas, e vamos avançando aí ano a ano, década a década, século a século, para entender como as coisas foram acontecendo. Bueno, chavalones, e finalmente qual é a bibliografia? Quais são as fontes que eu vou utilizar para ministrar esse curso de História da Igreja? Bueno, toda essa pilha de livros que eu imagino que não está nem aparecendo aí na câmera, mas que eu vou falar rapidamente sobre quais são eles. Bueno, chamacos, primeiramente, a base do nosso curso de História da Igreja é essa coleção de livros, esse denso curso do padre jesuíta argentino Alfredo Sáenz. Trata-se da História da Santa Igreja, A Barca em Meio às Tempestades, que é um curso bastante completo que aborda toda a história da Igreja, desde a sua fundação por Nosso Senhor Jesus Cristo até os anos de mais ou menos 1940, 50, por aí. É uma coleção de livros excelente, bastante fundamentada, com diversas fontes primárias e vai ser a base do nosso curso. Já tive a oportunidade de estudar essa fonte em uma outra ocasião, porém eu só tinha o PDF e em espanhol. E agora, finalmente, eu posso estudá-lo por meio dessa versão impressa que foi publicada pela editora Centro Dom Bosco. Bueno, chavalones, e outras fontes bibliográficas que vão complementar aí esse nosso estudo da história da Igreja? História das Heresias e suas refutações, de Santo Afonso Maria de Ligório, O Cristianismo na Antiguidade, do jesuíta Danilo Mondoni, O Amanhecer da Igreja, de Dom Fernando Figueiredo, História dos Concílios Ecumênicos, do doutor em História Rafael de Mesquita Diel, Riquezas da Igreja, que é um livro do professor Felipe Aquino, que na verdade é apenas o organizador, então é um livro que traz muitas citações dos padres da Igreja, ou seja, o período patrístico que abarca aí os primeiros séculos do cristianismo também. Bueno, hermanos, já entrando no período medieval, tenho este livro do professor medievalista Ricardo da Costa, doutor em História Medieval, que, como o próprio título indica, Impressões da Idade Média, nos dá um contexto geral, aí um panorama de como era a Idade Média. As Cruzadas, um livro denso que trata do assunto, de Jonathan Riley Smith. Raimundo Lúlio e as Cruzadas, que é um livro excelente porque ele é escrito por Raimundo Lúlio, um filósofo que viveu no tempo das Cruzadas. Então é uma fonte primária para você entender a mentalidade da época. Os Cavaleiros de Cristo, que fala sobre o surgimento e o desenvolvimento das ordens que lutaram, inclusive, nas Cruzadas. E até mesmo um livro complementar de George Tour, que é Os Cavaleiros Templários. Quando se fala em Cruzadas, não há também como você não mencionar o Islã, o islamismo e suas relações com o mundo ocidental na Idade Média. Então tem aqui alguns livros que ajudam a complementar o nosso entendimento a respeito, como, por exemplo, Guia Politicamente do Islã e das Cruzadas, e fontes primárias que nos ajudam a compreender a mentalidade islâmica, como, por exemplo, Muhammad, o Mensageiro de Deus, Maomé e a Tradição Islâmica e a Mensagem do Islã, que são todos livros muçulmanos. Bueno, hermanos, e como fonte complementar para o estudo da Inquisição, eu tenho também este excelente livro de João Bernardino Gonzaga, intitulado A Inquisição em Seu Mundo, e este outro excelentíssimo livro de Christian Iturralde, que é A Inquisição, um Tribunal de Misericórdia, entendendo também o período da Reforma Protestante de Lutero, que ocasionou a divisão da cristandade e que hoje gera aquilo que nós vemos de tantas igrejas ditas cristãs. Nós temos aqui dois livros de títulos provocativos, mas que ajudam a entender melhor este contexto, que é A Igreja, a Reforma e a Civilização e a Revolução Luterana, do padre Javier Ravasi. Bueno, hermanos, alguns livros complementares para nós entendermos um contexto geral onde está envolvido o desenvolvimento da história da Igreja, Igreja Maronita e o Líbano, para entender um pouco mais de cristianismo oriental, assim como árabes cristãos, que também é uma ótima fonte de informação para entender o desenvolvimento da Igreja no Oriente, já que ela nasceu lá.
O período da Revolução Francesa ele é iluminado por este livro, A Conjuração Anticristã de Monsenhor Henri de Lassus, um livro excelente para nós entendermos a formação da Bíblia, o cânon bíblico, como a Bíblia se formou. Tem gente que pensa que a Bíblia caiu do céu, mas não, ela tem uma história também. Um livreto aqui muito interessante que complementa o estudo da Guerra Cristeira que aconteceu no México. Inclusive eu já fiz um vídeo a respeito desse tema, tem aqui no canal caso você se interesse. Os Judeus do Papa, que mostram a ação do Santo Padre Pio XII por trás dos bastidores na Segunda Guerra Mundial em relação aos judeus. Vida, Ação e Reação dos Papas e Tu És Pedro, que conta a história de uma forma geral de todos os papas que a igreja teve, desde o apóstolo Pedro até o Papa Bento XVI. Ambos os livros são anteriores aí ao pontificado do Papa Francisco. Este livro de História da Igreja Século a Século do Padre Antônio Rivero, que também complementa algumas informações do nosso estudo. As Grandes Heresias de Hilaire Belloc. E para finalizar, os 7 Mentiras contra a Igreja Católica, da PhD em História norte-americana Diane Moxar, que também combate aí diversas lendas contra a Igreja Católica. Bueno, chavalones, essa é a nossa vasta bibliografia que mostra que o curso ele vai ser bem denso e por isso o nome dele é História da Igreja em Detalhes. Caso você tenha se interessado, a primeira aula do nosso curso de História da Igreja em Detalhes será disponibilizada gratuitamente na próxima quinta-feira. Ou seja, você pode assistir a aula número 1 e isso pode servir como uma experiência. Caso você goste e tenha interesse, aí sim você pode acessar e dar continuidade tornando-se membro do canal Catholic Cholo. Como disse no início do vídeo, nós criamos aqui um clube de membros do canal Catholic Cholo. Ali tem algumas opções, de maneiras de você ser membro, ter alguns benefícios que são mais simbólicos, diria até que fictícios, não são benefícios de fato, é mais uma maneira de você me ajudar, mas a terceira categoria de membro, essa sim é de grande valia para você também. É nessa categoria, a categoria carnal, que você assinando como membro, você vai ter acesso a este curso que eu vou oferecer para você. Isso tudo, irmãos, vai sair por R$ 7,99 mensais. Ou seja, carnal e carnala que está me assistindo aí, se você quiser ter acesso a este curso vasto de História da Igreja, mensalmente você vai me ajudar com a colaboração de R$ 7,99. E você vai ter acesso a um novo vídeo a cada semana sobre a História da Igreja. Portanto, vai ser uma média de 4 a 5 vídeos por mês. Por ser um conteúdo tão rico, tão vasto, ele não tem prazo para terminar, irmãos. Conforme eu for construindo aí o programa do curso, eu vou revelando a vocês aí a nossa previsão. Só posso garantir que serão mais de 200 aulas de História da Igreja. Repetindo então, irmãos, próxima quinta-feira, aula número 1, disponibilizada abertamente para todos que acompanham o canal Catholic Cholo. A partir da aula número 2, aí sim, apenas para os membros da categoria carnal. E é isso, chamaco. Se você se interessou então por realizar este curso, não deixe de clicar aí no botão Seja Membro, assinar e fazer parte dessa nossa empreitada que visa trazer conhecimento e também mais fé e amor à Igreja de Cristo e assim conectar ainda mais os seus fiéis a ela. Certo, chavalones, é isso. Então vou deixando aqui um grande saludo a todos. Você está no canal Catholic Cholo e que viva Cristo Rei.